Raiz quadrada de menos 2 multiplicado pela raiz quadrada de menos 8. Tá aí um negócio que eu tenho certeza absoluta que você não vê todo dia, tá? E eu vou te ensinar agora como resolver isso daqui, tanto da maneira certa quanto da maneira equivocada. Você vai aprender as duas e nunca mais vai errar esse trem aqui, ó. Vem comigo, vamos lá, ó. Raiz quadrada de menos 2 vezes raiz quadrada de menos 8. Você lembra que quando você aprendeu potenciação e radiciação, existia uma propriedadezinha na radiciação que era a seguinte: quando eu tenho a raiz da multiplicação de dois números, A e B, eu posso escrever isso como a raiz de A multiplicado pela raiz de B, correto? Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar essa ideia aqui. Olha o que vai acontecer. Raiz de menos 2 vezes raiz de menos 8, como a raiz tem o mesmo índice, eu posso aplicar aquela propriedade ali de cima, correto? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o menos 2, multiplicar pelo menos 8, estando tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Só que olha aqui que começa a dar um problema. Porque é o seguinte, ó, menos 2 vezes menos 8, isso aqui vai dar um número positivo. Quando a gente tem a multiplicação de dois números negativos, isso resulta para a gente um número positivo, justamente pelas regras dos sinais. E aí o que eu tenho que fazer, então? Multiplicar o 2 pelo 8. 2 pelo 8 vai dar 16. Então isso aqui vai dar a raiz quadrada de 16, que é 4. Essa maneira está errada. Isso não é verdadeiro, beleza? Isso não é verdade. Por quê? Porque quando nós aprendemos esse tipo de estrutura aqui, não é contado para a gente que os números que estão aqui dentro, pelo menos um deles, ó, pelo menos um deles tem que ser positivo. Então, quando a gente tem essa propriedade aqui, se existirem dentro dois números negativos, isso dá errado. E eu vou mostrar para você agora, em outro caso, por que vai dar errado. Vamos pegar e fazer a multiplicação de raiz quadrada de menos 1 pela raiz quadrada de menos 1. O que isso aqui vai dar para a gente? Se aquela propriedade fosse válida, eu teria que pegar, repetir o radical e multiplicar os que estão dentro. Então ficaria menos 1 vezes menos 1. Só que olha aqui que coisa interessante. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então isso aqui vai dar a raiz quadrada de 1, que é justamente igual a 1. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Só que isso aqui tem um problema. Por quê? Porque a raiz quadrada de menos 1, quando a gente está falando dos números complexos, ela significa literalmente a letra I. Por definição, quando a gente trata de números complexos, nós sabemos que I ao quadrado é igual a menos 1, que é a unidade imaginária, correto? Então, necessariamente, o I vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, certo? Então, o que acontece? Como o meu I é igual à versão positiva também da raiz quadrada de menos 1, o que vai acontecer? O menos 1, a raiz quadrada de menos 1, na realidade, eu posso substituir por I. Então, eu colocaria I aqui e I também na outra raiz quadrada de menos 1. Isso aqui, por sua vez, é igual a I ao quadrado, I vezes I é igual a I ao quadrado, e o I ao quadrado é igual a menos 1. Então, se essa propriedade for válida, a gente vai estar assumindo que menos 1 é igual a 1, o que não é verdade, é absolutamente equivocado. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar de uma propriedade quando a gente fala dos números complexos, que é a seguinte: quando a gente tem a raiz quadrada de qualquer número negativo, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso reescrever como a raiz quadrada de menos 1 multiplicado por esse número. No caso aqui eu coloquei A, mas ele poderia ser X, Y, enfim, o que você quiser. Isso aqui, por sua vez, agora sim a gente pode aplicar a propriedade justamente porque nós temos um número negativo e um número positivo. Nós não temos dois números negativos. Isso aqui seria igual a raiz quadrada de menos 1 multiplicado pela raiz de A, justamente por essa propriedade aqui da radiciação que a gente tinha visto anteriormente. Então aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter raiz quadrada de menos 1 vezes raiz de A. Raiz quadrada de menos 1 a gente acabou de ver que vale I. Na verdade, isso aqui ó, vale I. Então a gente pode substituir isso aqui por I multiplicado pela raiz quadrada de A. Isso aqui é uma propriedade dos números complexos. Raiz de menos A é igual a I raiz de A. Então, quando a gente está falando do nosso problema inicial ali, que é a raiz de menos 2 vezes a raiz de menos 8, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que passar elas para o formato em função do I. A gente tem que colocar o I ali na jogada. Por quê? Ó, raiz de menos 2 seria a mesma coisa que I raiz de 2, pela propriedade dos números complexos. A gente multiplicaria isso aqui por I raiz de 8, não é verdade? I raiz de 8. Sobraria então o que para a gente? Olha que interessante. I vezes I vai ser I ao quadrado. E aqui a gente vai ter raiz de 2 vezes 8, por quê? Porque raiz da
da multiplicação, a mesma coisa que a multiplicação das raízes por essa propriedade aqui de cima. Então, eu vou ter raiz de 2 vezes 8, que vai dar 16. Bom, a gente sabe que i ao quadrado é menos 1, não é verdade? Então, vamos colocar menos 1, e esse menos 1, por sua vez, vai multiplicar o quê? Ele vai multiplicar a raiz quadrada de 16, que vale 4. Eu vou ter, então, menos 1 vezes 4, que vai ser igual a menos 4. Essa é a resposta correta, beleza? E não é 4. Se você curtiu esse vídeo aí, cara, manda para o seu amigo, aquele cara que está precisando aprender isso aqui. Se você achou isso bacana, manda para alguma outra pessoa que você acha que seja interessante, beleza? Muito obrigado, valeu, falou, fui. Não esquece de se inscrever nesse canal aqui, caso você ainda não seja inscrito. E, obviamente, se você não me segue ainda no Instagram, @nãodivida por 0. Fechou? Muito obrigado, valeu, falou e fui!